Olá pessoal, super bem-vindos à segunda aula da jornada Simplificando a Liderança 2.0. Esse evento que a gente criou com todo carinho para simplificar a liderança, para tornar ela mais simples e palpável, para que você consiga se desenvolver a sua equipe e a partir disso ter resultados melhores, crescer na carreira e chegar onde você sonha. Então bem-vindo à nossa segunda aula. Se você ainda não viu a primeira, corre lá, não deixe de assistir, ficou super legal, que a gente compartilhou por que a gente forma líderes ruins, por que é tão difícil formar liderança, tem algumas hipóteses que a gente compartilha muito aqui, e a gente está aí para esse segundo vídeo para compartilhar muita coisa legal. Antes disso, caso você não tenha visto a primeira, meu nome é Nicolas Gifone, sou o CEO do IEP, eu venho estudando e aplicando liderança há anos, como eu compartilhei no primeiro vídeo. Eu espero compartilhar um pouco de conhecimento que a gente tem visto na prática aqui para você. E aproveito para convidá-lo também, se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, segue aí, que a partir do ano que vem, esse ano ainda, vai ter muita novidade legal, muita coisa legal para você curtir e desenvolver em liderança, em gestão ágil, Scrum, OKR, muita coisa bacana. Então não deixe de acompanhar a gente aqui. E para trazer um pouquinho de contexto para vocês, pessoal, na aula anterior a gente compartilhou por que a gente forma tantos líderes ruins e por que é tão difícil liderança. E a gente vê na prática, eu falo com tranquilidade para vocês, muitos desafios de liderança. A gente vê líderes que não dão feedback para sua equipe. Você consegue imaginar uma equipe se desenvolvendo sem feedback? Se você não dá feedback para sua equipe, você tira a oportunidade das pessoas se desenvolverem. A gente vê líderes tentando ser maior do que a sua própria equipe, líderes querendo pegar todo o crédito para ele. Como que você se sente se você trabalha em uma equipe que o líder toda hora tenta pegar o crédito para ele e nunca dá o crédito devido para a sua equipe? A gente vê líderes nessa linha que não reconhecem as pessoas da sua equipe, que não elogiam o trabalho das equipes. E, gente, existe coisa mais desmotivadora que você se dedicar, você procurar fazer aquilo com todo carinho e dedicação, e você não receber nenhum obrigado, nenhum parabéns, nenhum sentimento, aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos cuidados que estimulam a caminhada. A gente vê líderes que não dão espaço para as pessoas falarem, a gente vê líderes que não dão espaço para inovação, líderes que querem monitorar todo mundo, controlar. Só que a gente vive num contexto diferente e a gente precisa falar o que esses líderes devem fazer e, sobretudo, que é o nosso assunto de hoje, como formar esses líderes, essa ciência humana que é tão difícil, tão estudada, mas sim é possível a gente desenvolver, é possível a gente ter processo, é possível a gente começar um projeto legal para desenvolver lideranças, tanto no âmbito empresarial, você desenvolver os líderes da sua equipe ou da sua organização, quanto você, enquanto indivíduo, se desenvolver para você alcançar seus sonhos, sua carreira, onde você quer chegar. E é nesse vídeo, nessa segunda aula, que a gente compartilhar com vocês, trazer esses insights legais, coisas que nossos programas de liderança a gente vem aplicando, para que você, de fato, consiga virar esse jogo e trazer líderes melhores, formar líderes melhores para ter melhores resultados. Vamos lá! Quando a gente fala de desenvolver líderes no âmbito organizacional, então imagine você estar na sua equipe, você seja uma equipe pequena, seja uma empresa pequena, uma empresa grande, uma multinacional, uma startup, não interessa. A gente sempre gosta de ter um processo de movimento de líderes que envolve 4 etapas principais. E a gente vai entrar nessas etapas para você ficar claro como você pode aplicar isso na sua equipe também, obviamente. A primeira etapa é sobre diagnóstico. A segunda etapa é sobre design. A terceira, sobre treinamento. A quarta, de implementação. Então, diagnóstico, design, treinamento, implementação. E aqui nesse vídeo eu quero passar cada uma dessas 4 etapas para que você consiga aplicar isso no seu dia a dia, e você consiga desenvolver líderes da sua equipe, onde você trabalha, de forma muito mais consistente, de uma forma interessante, para você chegar onde você quer. Vamos lá que eu vou explicar a fundo cada uma dessas 4 etapas. A primeira etapa desse processo é que a gente chama de diagnóstico. Por que diagnóstico, gente? Porque liderança, como a gente falou lá no vídeo 1, é a ciência humana mais estudada no mundo. Envolve uma complexidade muito grande você entender pessoas para desenvolver, envolve um conjunto de práticas que você pode fazer, envolve uma série de coisas. Então quando você fala assim, eu preciso desenvolver minha equipe para ter líderes melhores, a primeira coisa que a gente entende aqui na empresa é onde que a equipe está exatamente. O que está faltando nessa equipe? Quais fatores de motivação ou desmotivação são presentes nessa organização ou nessa equipe? A gente precisa entender. Para você ter um plano de ação assertivo depois,
você precisa entender com clareza onde que você está e quais são os gargalos atuais. Ou seja, você precisa fazer um diagnóstico muito claro de quais são os desafios de liderança, quais práticas de liderança não estão presentes naquela organização ou naquela equipe. Isso tem que estar claro para você depois desenvolver mais assertividade. Porque quando você for desenvolver liderança, gente, não pode ser uma coisa ampla, uma coisa aberta. Tem que ser coisas específicas. Você realmente desenvolve melhores líderes quando você trabalha de uma forma totalmente específica para resolver os principais problemas da organização. Senão você faz muita coisa e muitas vezes não ataca a causa raiz, né, aquela que é mais importante. Então a primeira etapa é do diagnóstico. Como que a gente faz diagnóstico? Por meio de pesquisas de autoconhecimento, pesquisas de práticas de liderança, pesquisas, né, de um entendimento da liderança, grupo focal com os líderes, a gente conversa com as pessoas. O que você está sentindo falta? O que está te motivando ou desmotivando? Essas cartas precisam estar na mesa, você precisa entender muito claro isso, fazer pesquisas qualitativas e quantitativas, tabular isso para você ter um entendimento claro, né, junto com as pessoas que trabalham contigo, quais são os principais problemas que a gente precisa atacar e por onde a gente vai começar. Essa é a etapa 1, que a gente chama de diagnóstico. Depois que você faz um diagnóstico, a segunda etapa que a gente faz é design, que a gente chama, né? O que é o desenho. Beleza, por onde a gente vai atuar e o que é o nosso entendimento de liderança? Gente, liderança é uma palavra ampla, é uma habilidade humana muito ampla, né? E a gente comentou isso no vídeo 1, né? Liderança na Microsoft é uma coisa, liderança na Tesla é uma coisa, liderança aqui no IEP é outra coisa, liderança na prefeitura é uma coisa, na empresa júnior é outra coisa. Você precisa definir qual que é a liderança esperada e como ela relaciona com a nossa cultura organizacional. Então você faz o design disso, né? O desenho. Qual que é a liderança que a gente realmente quer, gente? O que é liderança pra gente? Isso é muito importante. A gente vai em várias organizações, a gente pergunta para os líderes dessa organização, fala, gente, qual que é a liderança aqui para a empresa? E pessoas têm respostas muito diferentes. Você não tem muito problema em ter respostas diferentes, porém você precisa de alguma coisa que une essas respostas, que é o centro de desenvolvimento da liderança. E muitas vezes isso não tem, as coisas são muito isoladas, as coisas não são alinhadas, as coisas não são claras. Então você desenha, obviamente, tanto, né, esse manual da liderança, essa clareza do que é o líder, qual que é a liderança para aquela organização, e desenha, sobretudo, o que precisa ser resolvido, com priorização dos diagnósticos que a gente fez, quais gargalos a gente tem hoje e como a gente vai desenvolver, a gente faz o desenho desses planos de ação, dessa implementação dessa nova liderança. Essa é a etapa 2, que chama de design. A etapa 3, inevitavelmente, é sobre treinamento. Porque se você tem gaps para ser resolvidos, você precisa treinar essas pessoas. E você vai ver que muitas coisas, gaps que a gente percebe no dia a dia, as pessoas nunca foram treinadas sobre isso. Um dos gaps mais comuns que a gente vê no nosso programa de liderança é sobre segurança psicológica. Quem aqui já capacitou a sua organização, o seu time, para eles serem mais seguros psicologicamente? São poucos. Né? Se você já fez isso, parabéns, está no caminho certo, mas são poucos. Às vezes até feedback, são coisas super, né, faladas e já vem sendo falado há anos sobre feedback. Tem muitas organizações que nunca capacitaram seus líderes, suas equipes, para eles darem feedback. Então a terceira etapa, gente, inevitavelmente, é capacitar as pessoas. Trazer repertório novo para o jogo, que está alinhado com esse design que a gente fez, com os gaps que a gente identificou no diagnóstico. Você treina as pessoas, você precisa de uma política de treinamento, seja o modelo que você achar interessante, para capacitar as pessoas naquilo que é relevante para resolver os nossos problemas. Então a gente faz essa capacitação. E o quarto ponto é sobre a implementação. O que é implementação? A partir do momento que você faz um design, o que você espera da liderança, você coloca as regras, né, claras de forma explícita, você precisa ter meios de implementar isso. Sobretudo de forma rápida, que a gente chama de quick wins, né, vitórias rápidas. Se você quer um novo modelo de liderança, um novo direcionamento, uma nova habilidade, práticas, você não pode ser simplesmente uma coisa ampla e vazia. Gente, a gente precisa ter mais empatia no nosso time. Ou, gente, a gente precisa de mais feedback. Esse direcionamento por si só, muitas vezes não gera ação nas pessoas. Você precisa de rituais e artefatos claros que promovam isso.
Ou seja, em que momento a pessoa vai dar feedback? Qual que é o ritual que suporta isso? A segurança psicológica, a vulnerabilidade, o desenvolvimento do time, o engajamento. Você precisa de práticas. Liderança é aquilo que se faz. É aquilo que você traz para o dia a dia. Não é somente o que se fala. Então você precisa de rituais, coisas palpáveis, processos novos, práticas novas, reuniões novas, para você implementar o seu modelo. Então o quarto ponto é você trazer a implementação disso. E aí você fecha o ciclo. Você fez o diagnóstico, identificou os problemas, desenhou como você vai resolver e o que você espera da liderança. Você capacita as pessoas e cria meios palpáveis, rituais, artefatos para você de fato implementar isso no seu dia a dia. E assim, gente, de forma super resumida, que a gente trabalha para formar líderes melhores. Fez sentido para você? Depois você compartilha aqui o que você achou, se essas dicas fizeram sentido. Se você tiver qualquer dúvida, não hesite em nos procurar para a gente explicar, trazer mais exemplos e aprofundar na resposta. Só que um ponto importante nesse momento é o seguinte, né? Você pode estar no seguinte contexto. Pô, Nicolas, legal, mas eu não tenho uma equipe hoje, né? E eu quero desenvolver de liderança porque é uma competência importante para o currículo, para a minha carreira, para seja aonde for, o que eu faço. E aí, gente, nesse momento eu tenho algumas dicas importantes para vocês. Eu acho que você, no âmbito individual, tem que pensar o seguinte: onde que eu estou, onde eu quero chegar e como eu chego lá. Porque você precisa entender onde que você está no momento, quais competências você tem, né? Onde que você está no seu trabalho, na sua carreira, onde você quer chegar, para depois você desenvolver um plano para você se desenvolver enquanto líder de forma individual. E o mais importante, a principal dica que eu tenho para quem quer se desenvolver enquanto líder, está vinculado a um termo que chama prática deliberada, que eu vou explicar para vocês. Antes de explicar a prática deliberada, eu quero dar um contexto, por que isso é muito importante. Porque quando a gente está dando um workshop, né, para pessoas, né, palestras, a gente sempre faz pesquisas de autoconhecimento, né, quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, os seus valores, como você reage em situação de estresse. A gente faz todo um diagnóstico interessante para fazer as pessoas refletirem. E quando a gente vai para a ação de fato, falar, beleza, gente, agora a gente identificou, vamos resolver esses problemas? Muitas das vezes as pessoas colocam planos de ação vazios e amplos. Por exemplo, é comum a gente falar, e super certo, né, no contexto que a gente vive hoje, é muito relevante, que as pessoas precisam de empatia. Aí a pessoa se identifica que precisa desenvolver empatia. O que ela faz? Qual que é o plano de ação? Ser mais empático. Mas concorda que é um plano de ação muito amplo? Você vai ser empático com quem? Em que momento? Com quais pessoas? É numa reunião? É na vida? Você vai buscar empatia quando? Se você não especifica, a coisa dificilmente sai do papel. E a nossa experiência com vários programas de liderança, eu tive o prazer de gerenciar vários, quanto mais amplo for o plano de ação, maior a tendência dele não sair do papel. E aí que entra a boa prática da prática deliberada, que é um conceito muito legal que você, ao colocar um plano de ação, ele tem que ter 4 características. A primeira é problem solving, né? Você tem que ser uma prática para resolver um problema atual. Por isso é tão importante você responder, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu vou chegar lá. Ou seja, tem que ser problem solving. Tem que ser específica. Ou seja, eu quero trazer mais feedback. Beleza, vou trazer feedback para quem? É para o meu par? É para o meu líder? É para o meu liderado? Eu vou trazer para ele quando? É na reunião semanal? É quando? Eu vou chamar uma reunião com ele? Eu vou implementar uma one-on-one? Como que vai funcionar isso? Tem que ser específico. Tem que ser específico. E o terceiro ponto, na hora que você for trazer planos de ação para você se desenvolver, gente, aquilo tem que ser capaz de trazer feedback. Ou seja, você tem que ser proativo no seu desenvolvimento e buscar o feedback daquilo que está vinculado ao quarto ponto, que é a melhoria contínua das práticas deliberadas. Então, se você for colocar agora, gente, eu preciso me desenvolver enquanto líder, porque eu quero alcançar esse ponto. Então, eu preciso desenvolver A, B e C, você vai colocar isso de uma forma que vai resolver o seu problema de uma forma específica, gente. Coloque coisas específicas. Terceiro, você consegue ter um feedback sobre aquilo, então você vai buscar o feedback. Eu que lidero equipes aqui, às vezes eu quero falar, gente, o que vocês acharam do meu feedback? O que vocês acharam dessa prática? Vocês gostaram disso? Como está funcionando? Como que eu posso melhorar? E eu vejo líderes, é raro o líder pedir um feedback para a sua equipe, tá, gente? Isso é um ponto muito importante. Os líderes precisam buscar feedbacks, pois isso possibilita a melhoria contínua.
Então, se você quer desenvolver melhor a sua liderança, né, faça um diagnóstico pessoal da sua autoliderança, identifique os pontos que vão te levar, vai chegar você no seu sonho, onde você quer chegar, e tenha práticas deliberadas, seja palpável. Isso é muito relevante, isso é muito importante para você avançar nessa caminhada.